Você poderia dar uma palhinha aí? Quem que é Cacau Felipe? Apresente Cacau Felipe para as pessoas que estão aí começando a entrar aí na sala. Já tem bastante pessoas aí, já tá bombando aqui o chat. Explique para nós aí, quem é Cacau Felipe? Ok. Cacau Felipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Cacau Felipe não é um fundador de uma igreja ou fundador de uma religião, mas ele é unicamente o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. E assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, Cacau Felipe, mesmo antes de ir numa igreja, ele recebeu a visitação de um anjo que ele comissionou com a mensagem destinado a toda a terra. E esta mensagem é o cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. E está decretado por Deus que quem quer que creia neste profeta possa ter a vida eterna. Porque isso é o que Deus faz de geração em geração. Deus envia um profeta para a terra com uma mensagem. E esta mensagem será a salvação dos filhos de Deus que vive naquela geração. Então, gostaria de deixar claro que Cacau Felipe não é o profeta de uma igreja, não é o profeta de uma religião. Ele não é o profeta de uma raça, ele não é o profeta de um continente, mas ele é o profeta de todos os habitantes da terra. Não importa quem você seja, qual religião você tenha, o que você pensa ou o que você pensa sobre isso ou aquilo, isso não importa. Cacau Felipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos os filhos de Deus que vivem nessa geração. É isso. O, o seu áudio, Ronaldo. Me perdoe, o que eu fecho aqui para não atrapalhar. Podemos dizer então que Cacau Felipe ele é cristão, ele segue o cristianismo? Cacau Felipe não é um profeta cristão que segue o cristianismo. Não é, não é isto. O profeta, ele apenas tem um sotaque cristão, assim como se ele tivesse nascido dentre os judeus, ele teria um sotaque do judaísmo. Se ele tivesse nascido entre os hindus, ele teria um sotaque hindu. Se ele tivesse nascido entre os budistas, ele teria um sotaque budista. Se tivesse nascido entre os árabes, ele teria um sotaque árabe. Uma vez que o profeta nasceu dentro desse cristianismo, ele tem apenas um sotaque cristão, não é? Mas ele não é um profeta cristão ou um profeta para os cristãos, por assim dizer. Ele é o profeta de todos os habitantes da terra, de todas as pessoas que estão dentro do verdadeiro cristianismo e as pessoas que estão dentro do falso cristianismo, porque existe dois cristianismos aí. Ele é o profeta de todos os habitantes da terra, como eu disse, não importa a religião que essa pessoa esteja. Agora, Cacau Felipe, como eu disse, antes dele receber a sua visão, em 24 de abril de 1993, ele nunca tinha colocado os seus pés numa igreja, ele nunca tinha lido a Bíblia. O profeta era um pagão, não tinha nenhuma religião. Então, após isto, após essas três grandes visões que o profeta recebeu, em 24 de abril de 1993, é que ele foi para a igreja pela primeiríssima vez. Né? Então, é isto que aconteceu. Muito bem. Então, podemos dizer que Cacau Felipe, ele acredita na Bíblia, certo? Ele entende de Bíblia. Ele é teólogo, ele fez teologia, ele entende de hebraico, de grego, como geralmente as pessoas que estudam a teologia, elas conhecem como que funciona a parte teológica da visão de Cacau Felipe. Sim, o profeta Cacau Felipe acredita na Bíblia, não apenas numa parte da Bíblia, em um livro da Bíblia, em um texto da Bíblia, mas o profeta e os seus discípulos acreditam em toda a Bíblia. E aqui eu tenho uma Bíblia protestante, que contém 66 livros, né? Uma versão de John Nelson Darby. Esta versão está na língua francesa. Então, o profeta Cacau Felipe acredita em toda a Bíblia. Agora, se a pergunta é se ele é um teólogo, Cacau Felipe não é um teólogo.
Quando ele foi chamado, em 24 de abril de 1993, ele era um ajudante de pedreiro. Ele carregava carrinhos de massa, de areia, de brita. Ele trabalhava com enxada, enxadão, picareta, carregava saco de cimento para os pedreiros lá nas construções. E o profeta não tem um alto grau escolar. Penso que ele tem o que nós chamaríamos aqui no Brasil de uma quarta série, né? Um nível de quarta série. Porque os profetas de Deus, eles não são teólogos. Quando um homem foi à teologia e Deus vai fazer dele um profeta, como o caso de Paulo, como o caso de Moisés, primeiro Deus tem que tirar dele toda a teologia. Porque quando Jesus esteve na Terra, no ano 33, Jesus disse que as teologias, as doutrinas dos fariseus e saduceus era fermento, e era para os seus discípulos ficar longe do fermento dos fariseus e dos saduceus. A teologia é uma ciência que teve origem no inferno, e um profeta não pode vir com a sua mensagem baseado na teologia. Um profeta mensageiro não pode vir para ensinar aquilo que ele aprendeu em alguma escola pastoral. Você vê que quando Moisés achou que estava pronto, ele matou um egípcio e teve que esperar 40 anos. E Deus usou esses 40 anos para tirar de Moisés tudo o que ele havia aprendido com o faraó no Egito. E quando Deus vai chamá-lo, Moisés disse que ele já não sabia nem mesmo falar direito. Tinha até um problema de fala. Quando você vê que Deus chama um homem, Saulo de Tarso, que até então era um teólogo, discípulo de Gamaliel, aluno de Gamaliel, e após a sua conversão a caminho de Damasco, Paulo teve que passar 14 anos no deserto da Arábia para desaprender tudo o que ele havia aprendido com Gamaliel. E quando Paulo retorna, ele diz: eu não venho a vós com conhecimento humano, mas eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo tirou toda a teologia que Paulo havia aprendido com os fariseus lá, Gamaliel, e deu a ele uma revelação para ser pregada no seu tempo. Cacó Filipe não fez teologia, nunca foi uma escola pastoral, não tem diploma de teólogo, é um profeta mensageiro como Noé, Moisés, Elias e todos os profetas da Bíblia. Porque um profeta, ele recebe uma mensagem que vem do céu, por meio de um anjo celestial. Um profeta não precisa de teologia ou de fazer cursos nas escolas pastorais.